Dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, nas instruções dos Espíritos, está a mensagem à piedade. Piedade, que é a mensagem ditada pelo Espírito Miguel, na cidade de Bordeaux, no ano de 1862. Ele inicia sua mensagem falando assim: a piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Então veja, Jesus veio para nos mostrar o caminho que leva ao reino dos céus. E neste caso nós estamos vendo que a piedade, esta virtude íntima nossa, faz parte deste processo que nos leva ao reino dos céus. E é de notar que ele diz assim, que mais nos aproxima dos anjos. Nós estamos na fase de progresso espiritual, na fase de humanização. Enquanto ainda há grande predomínio dos instintos, do ego, não é, sobre o self, sobre as virtudes divinas, enquanto há este predomínio, nós ainda estamos em processo de humanização. Quando completarmos esta etapa e vencermos os arrastamentos do ego, nós estaremos na condição plena de humanos. E o estágio seguinte a ser conquistado em nós, como humanos, é o grau de angelitude. Então é um grau que está mais adiante ainda. Nós estamos em processo de humanização. Uma vez humanizados, a próxima etapa é a angelitude. E ele diz aqui, a piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos, que é a irmã da caridade, que nos conduz a Deus. Deus está em nossa consciência. O reino de Deus está dentro de nós, disse Jesus. Nós, como espírito, permanecemos em comunhão com Deus. Há a barreira do ego, que ainda escolhe os caminhos da sensualidade, dos desejos, dos apegos, todas essas coisas que conhecemos bem, das paixões. Todo este conjunto que ainda nos arrasta impede que nós tenhamos esta comunhão com Deus em perfeição, não é? Mas a piedade é o processo que nos leva a superar os arrastamentos do ego. E o Espírito Miguel, ele fala uma frase aqui muito interessante, olha só. Continuando, ele fala: deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e do sofrimento dos vossos semelhantes. Deixai. Olha o verbo. É uma escolha. Deixai que o vosso coração se enterneça. O que ele dá a entender aqui é que é da nossa natureza, porque somos filhos de Deus, e em nós está a presença da virtude divina que nos arrasta para Deus. É da nossa natureza nos enternecer pelo sofrimento do outro, quando nós compreendemos, quando nós conseguimos enxergar a necessidade do outro, nós estamos nesse estágio de naturalmente ir ao encontro para ajudar, sermos fraternos com o outro, solidários com o outro, é da nossa natureza. Então ele diz aqui, deixai que o vosso coração, nós é que impedimos, é uma escolha.
nós podemos escolher. Mais para frente ele diz assim, em outra frase: a piedade bem sentida é amor. Amor é devotamento. Devotamento é o ouvido de si mesmo. E esse ouvido, esquecimento, né? E esse ouvido, essa abnegação em favor dos desgraçados, é a virtude por excelência, a que em toda a sua vida praticou o Divino Messias e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. Então, a piedade, quando ela é bem sentida, quando nos deixamos enternecer pela necessidade do outro, e isto nos arrasta a ir ao encontro da sua necessidade para servir na medida do possível, não é? Faz com que a gente esqueça de nossas preocupações mundanas, que são próprias da personalidade, da nossa vida aqui encarnada, os nossos apegos, nossos desejos, nossas paixões. O sentimento da piedade, quando a gente se deixa enternecer, a gente se esquece dos problemas. Muitas recomendações, quando a pessoa padece, por exemplo, de depressão, só para dar um exemplo, o Chico sempre recomendava: vá ajudar as pessoas, não é? Vai dar sopa às pessoas, vai visitar o necessitado, não é? Vai visitar os doentes. Este processo é um processo que nos liberta dos nossos próprios problemas. Olha que interessante. Isto é a piedade. Mais à frente diz assim: o sentimento mais apropriado a fazer que progridais, progresso, né? Que venham a progredir. O sentimento mais apropriado a fazer que progridais, domando em vós o egoísmo e o orgulho, aquele que dispõe vossa alma à humildade. Não é o sentimento que faz isso? A beneficência e o amor ao próximo é a piedade. Então veja, a piedade antecede a caridade. A caridade é o ato. A piedade é o estímulo, é o deixar-se arrastar para a caridade. Não é? A piedade que vos comove até as entranhas à vista do sofrimento de vossos irmãos, que vos impele a lhes estender a mão para socorrê-los e vos arranca lágrimas de simpatia. Este sentimento, esta piedade, quando atinge este ponto, não é? Nós então vamos domar em nós o egoísmo, o orgulho e a vaidade, que são estas barreiras que nos impedem de alçar voo para o reino dos céus. E é interessante que novamente ele fala que é uma escolha, na sequência ele fala assim: nunca, portanto, abafeis nos vossos corações essas emoções celestes. Nunca, portanto, abafeis. Está dizendo aqui que é uma escolha. Nunca, portanto, abafeis nos vossos corações essas emoções celestes. Isso nos é natural. Quando nós percebemos o outro, quando nós enxergamos o outro na sua necessidade, então há um impulso natural em nós que nos leva a ajudar, a praticar a caridade, benevolência, indulgência, perdão. É um arrastamento que nos é natural. O que nos impede é esta presença da animalidade em nós, este apego
a nossa personalidade, né, o orgulho, a vaidade, aos desejos que pretendemos a conquistar e tudo mais, que nos impede de alçar voo para o reino dos céus. A piedade é esta virtude e é uma escolha nós alimentarmos este processo. Jesus nos fala sobre isso quando ele nos alerta para a porta estreita. E a piedade, estas escolhas, nunca abafeis em vossos corações, deixar que o vosso coração se enterneça. Esta é a porta estreita. Porque nós impedimos o nosso arrastamento natural para servir o próximo. É natural. Nós vemos isto nos animais. Um animal querendo ajudar o outro que está em apuros. Já vemos isso o tempo todo. É da natureza do ser, do Filho de Deus, servir ao próximo. Até as árvores, através das raízes, se comunicam entre si, para servir-se umas às outras. Muito fascinante este aspecto da nossa natureza, não é? Mais adiante ele fala assim, já terminando a mensagem, uma mensagem mais longa, que eu recomendo uma leitura detalhada, que tem muito ensinamento precioso aqui. Concluindo, ele fala assim: a piedade é um melancólico, mas celeste precursor da caridade, primeira das virtudes que a tem por irmã e cujos benefícios ela prepara e enobrece. Nós já vimos que a caridade é que nos conduz a Deus, está escrito lá. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Mas começa com a piedade. É como se a piedade fosse um interruptor do processo. Não é? Nós até podemos fazer uma comparação. Me atrevo, nós estamos nesses dias de Natal agora, né? Em 2021, quando este vídeo será colocado ao público. E nós podemos comparar este processo de desenvolver em nós o sentimento da piedade, porque ele é latente em nós. É preciso deixar que ele se amplifique em nós. Podemos comparar este processo, não é? Da piedade em nós, o despertar da piedade, o deixar a piedade se desenvolver ao Natal. O que é o Natal? É o nascimento de Jesus. Jesus é o ser perfeito, o ser puro. É o próprio Deus na terra, como ele dizia, porque ele permanentemente e em tudo em comunhão com Deus. Então tudo que Jesus falou, tudo que ele não falou, tudo que ele fez, tudo que ele é a expressão mais completa e pura da lei de Deus. Comunhão perfeita com Deus. É a nossa consciência. Representa dentro de nós Jesus, aquele que conhecemos dos evangelhos, é uma representação externa do processo interno, onde Jesus representa em nós a nossa consciência. E o Natal, quando nós vemos o presépio, os animais, mais tarde os reis magos, que se chegam a homenagear Jesus, o pequenino que ali está na manjedoura. O que é manjedoura, senão um local onde se alimenta? Ele próprio fala, Jesus ensina, como diz João no capítulo 6, versículo 36, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Esta vida que ali está na manjedoura, que sacia a fome do Espírito, esse despertar da consciência acontece através da piedade. Quando nós deixamos que a piedade, como diz ali, a piedade que vos comove até as entranhas à vista do sofrimento de vossos irmãos, este processo, quando atinge este ponto, nós podemos compará-lo ao Natal.
Vamos refletir, portanto, nesta questão do Natal e do processo interno. Não é? O sentimento que mais nos aproxima dos anjos, a piedade, que é a irmã da caridade que nos conduz a Deus, a piedade. Nós deixamos esse capítulo neste ponto, mas eu quero trazer uma pequena mensagem só para a gente compreender. Este livro aqui, que nós já falamos sobre ele, nós temos aqui mensagens psicografadas pelo Chico e pelo Valdo Vieira. As mensagens pares pelo Valdo e as mensagens ímpares pelo Chico. Há uma mensagem psicografada pelo Valdo, mensagem número 96, que foi uma psicografia de Cair Bachútil. Cair Bachútil, um espírita do interior de São Paulo, né, muito conhecido, e ele traz essa mensagem através da mediunidade do Valdo Vieira. Ele diz assim: quando o sofrimento alheio não nos sensibiliza, a orientação divina estatue, venhamos a experimentá-lo igualmente, para avaliar a dor do próximo e nos predispormos a ampará-lo. Olha o processo da misericórdia. Quando nós não tomamos a iniciativa, não é? Quando nós não deixamos que o nosso coração se enterneça, que é uma escolha, nós vamos passar pelo sofrimento que nós não conseguimos ajudar, até que a gente, vivendo aquela experiência sofrida, a gente a compreenda em profundidade. É um ato da misericórdia de Deus para despertar em nós este gatilho divino que nos leva ao reino dos céus. Vamos refletir sobre essas questões. Nós encerramos assim, com este vídeo, o estudo do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, não é? Deixai, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Este capítulo fica encerrado aqui, e no próximo vídeo nós iniciamos o capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Até lá, portanto, e que Deus nos abençoe a todos. Eu deixo aqui um voto de Feliz Natal a todos nós.